Bom, nossas tabelas foram criadas, mas elas estão vazias. Então, para nós começarmos os testes, o ideal é que ela tenha algum dado para a gente trabalhar. Então, vamos utilizar algumas classes do Laravel que faz a criação de conteúdos dinâmicos para nossas tabelas. Primeira coisa, nós vamos criar um factory, php artisan make factory. Então, vamos criar um factory para contato, que nós vamos definir como esse contato deve ser criado, para criar nomes dinâmicos, e-mails dinâmicos, para podermos popular nossa base de dados para iniciar nossos testes. Então, criamos o contato factory, e para executar esse factory, vamos utilizar um seeder. Então, php artisan make seeder. Vamos utilizar o users table seeder também para criar alguns usuários. O user já vem com um factory criado, então não precisamos criar o factory dele. Vamos criar o factory de contatos e o de users vamos criar só o seeder. Utilizando o seeder de semeador. E php artisan make seeder contatos table seeder. Após criar nossos seeders, também precisamos atualizar o composer. Então, composer dump autoload. Vamos editar os arquivos agora, os arquivos criados. Então, nossos migrations já estão feitos. Nosso factory. Então, o user já tem o factory pré-definido. Ele gera nomes aleatórios, e-mails aleatórios e sempre com a senha secret. Nosso contato factory vai ter a saudação. Aqui está sempre fixo uma saudação, o nome ele vai gerar aleatório, o telefone também aleatório, data de nascimento, e-mail e uma nota. Aqui eu vou colocar o usuário criado com o método factory e a classe faker. Essa classe faker é ela que gera esses nomes aleatórios, aqui ela tem uma base de dados que gera esses nomes. E o factory é como eu vou criar. Aqui em model class eu preciso definir de qual classe que é esse factory. No nosso caso, app contato. Nosso model de contato ficou aqui dentro de app, da pasta app e no arquivo contato. Então, é ele que eu estou definindo aqui como nosso factory. Com os dois factories criados, vamos agora para os seeders. Aqui no seeder, nós temos duas opções para criar os dados do banco. A gente pode criar manualmente aqui com insert, né, passando campo a campo, definindo as informações. E a segunda opção é utilizando o factory. Então, essa é a opção 2. E o factory eu posso definir quantos registros eu quero que ele crie. Nesse caso, ele vai criar 20 contatos utilizando o factory. Então, ele vai criar nomes aleatórios, telefones aleatórios e tudo mais para 20 contatos. E para o usuário também temos as duas opções. Vamos deixar as duas aqui. Então, vou criar um admin aqui com a senha secret e mais 5 usuários aleatórios. Para executar, vamos em Database Seeder, vamos descomentar. Esse é o arquivo que é chamado quando você executa o Seeder. Então, temos que definir quais arquivos serão chamados aqui. Então, transformamos ele num array. Então, o User Table Seeder e o Contatos Table Seeder. Contatos Table Seeder. Então, temos os dois aqui para ser chamados. Então, quando eu executar o seeder lá no Artisan, ele vai executar esse arquivo que vai chamar os nossos outros dois. Criamos aqui nossa estrutura. Arquivos salvos. Vamos executar um migrate novamente, executando o seeder junto. Então, executamos php artisan migrate refresh, ele recria as tabelas e o seed já popula essas tabelas com as informações do factory. Aqui deu erro do cellphone number. Esse erro é por conta da linguagem. Esse cellphone number é exclusivo da linguagem PTBR dentro do Faker, dentro da classe Faker, que é o que gera os números e nomes aleatórios. Então, para evitar esse erro, nós temos que traduzir o nosso Faker. Então, vamos na pasta config, app. Dentro aqui do app, vamos incluir a tradução do Faker. Então, aqui nós, dentro do return, adicionamos essa linha, faker locale PTBR. Então aqui eu estou dizendo que é para ele gerar nomes e e-mails e todas as informações no formato brasileiro. E esse cellphone number é exclusivo da parte brasileira. Vamos executar novamente. Agora sem erros, vamos validar se nossa tabela está ok. Então use agenda. Select asterisco from AG users. Nossos usuários, né? O primeiro admin que nós criamos. Vamos lá aqui no database users. Então, criamos um usuário admin aqui dessa forma e mais 5 aleatórios. Então, temos o primeiro como administrador, admin, e mais
5 aleatórios, mais 5 cadastros aleatórios. Vamos também olhar a tabela de contato, AG contatos. E aqui temos nossos 21 contatos criados, porque um foi criado manualmente e mais os outros 20 aleatórios. Contato table, que foi criado manualmente, e mais 20 aleatórios.